Saudações, saladeiros! Sejam muito bem-vindos! Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que a gente liberar um vídeo novo. E antes de qualquer coisa, já deixa o like aqui no vídeo para você apoiar o Salada Atômica e também para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para a sua vida. E bora lá para o assunto de hoje, porque a gente tem a última questão do exame específico da UERJ do ano passado, que é uma questãozinha bem capciosa, diga-se de passagem. A gente resolveu a prova toda aqui, então se você quer conferir as outras questões, tem uma playlist que a gente vai deixar o link aqui num card ali em cima. Você clica na playlist e vai assistir todas as questões, as resoluções, explicações, revisões do conteúdo para fazer a questão. Então tem um material bem bacana para quem quer fazer o exame da UERJ desse ano. E bora lá, gente, que essa questão é longa. A dissolução de sais em água produz soluções ácidas, básicas ou neutras, dependendo da reação de hidrólise do sal. Considere uma solução aquosa de etanoato de sódio totalmente dissociado na concentração de 0,05 mols por litro, ou mol por litro, né, porque está menos de 1, e os seguintes valores das constantes de ionização Kw da água, que a gente já sabe, né, ele deu ali só por educação, e o Ka do ácido etanóico a temperaturas de 25 graus Celsius. Mas legal ele ter dado porque ele nos dá dicas do que a gente pode fazer para resolver o problema da questão. Sabendo que um dos íons do etanoato de sódio sofre hidrólise, escreva a equação química que representa essa hidrólise e calcule ainda o pH da solução salina mencionada, considerando log de 5 igual a 0,7. Eu vou ampliar aqui porque a tela ali para mim fica piquititinha, então vocês veem que eu tenho uma dificuldade de ler, mas bora lá. O etanoato de sódio é esse cara que eu já coloquei aqui, ó. Vocês estão vendo? Bom, gente, é um sal. Mesmo sendo um sal orgânico, é um sal. Sal com água vai gerar um ácido e uma base. A questão é, quem é esse ácido e quem é essa base? Vamos pensar o seguinte, o cara que sofre a hidrólise, de fato, é o cara que é forte. Então, se o ácido ele for forte, ele vai sofrer uma ionização. Se a base for forte, ela sofre a dissociação iônica e os seus íons ficam dissociados. Nesse caso, o ácido gerado aqui, olha, é o ácido etanóico, é o etanoato, então ele vai gerar o ácido etanóico. Vamos colocar aqui o ácido etanóico. E aí a grande questão é a seguinte, o ácido etanóico é um ácido fraco, então ele não ioniza. A gente mantém a representação do ácido etanóico dessa maneira. Já a base gerada seria o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Se o hidróxido de sódio é uma base forte, então essa base ela vai dissociar. A gente representa aqui o íon sódio mais, vou botar da mesma cor, porque eu deixei ele azulzinho ali, mais OH-. Beleza? Olha só, o íon sódio mais aqui, ele vai atuar como um espectador. Ele não está participando de nada no equilíbrio, porque a mesma concentração que ele estava antes, ele vai estar depois, né? Então, a gente pode aqui, ó, cortar ele da representação. Da mesma maneira que a gente pode cortar da constante de hidrólise. E é o seguinte, gente, na química, se tratando de equilíbrio, uma constante de equilíbrio é sempre produtos sobre reagentes. Então, são coisas que a gente não precisa memorizar. A gente não precisa ficar criando decorebas para memorizar diferentes tipos de constantes. Claro que elas vão variar no decorrer do processo, mas é sempre produto sobre reagente. Então, ali, olha, se a gente desconsiderar a concentração do sódio, justamente porque seria o mesmo valor em cima e embaixo, então a gente cortaria matematicamente falando também, os produtos quem são? O ácido, que eu representei aqui como HA, porque eu sou um pouquinho preguiçoso e é muita coisa para escrever. HA vezes a concentração do OH-, que é o outro produto ali, olha, a hidroxila, né? Liberada na ionização, perdão, na dissociação iônica da base. E aqui embaixo, olha, se a gente considerar que a água também é um valor constante nessa constante de hidrólise, porque para a hidrólise acontecer tem que ter água. Então a água está sempre ali. Por isso que é um valor constante. A hidrólise é em função da água. Hidrolise, né? Então tem água ali no processo. E aqui embaixo, então, a gente vai ter apenas a concentração de etanoato. Ok. Com isso, a gente conseguiria calcular a constante de hidrólise. Mas quem a gente está querendo aqui muito, muito mesmo, é a concentração de OH-. Então, a gente,
ainda não tem a concentração de OH-, a gente não tem a constante de hidrólise, fica uma coisa um pouco vaga ainda, né? Tá tudo muito abstrato, Thiago. Mas olha, o Ostwald nos ajudou com uma coisa, que ele propôs a lei de diluição. Essa lei relaciona a constante de hidrólise com a molaridade. Nesse caso, a gente sabe que quem sofre hidrólise é o OH-, a gente tem então aqui, olha, uma relação entre molaridade e constante de hidrólise. Beleza? É o seguinte, com isso, a gente consegue calcular esse alfa aqui, que é o grau de ionização. E aí, se a gente tiver o alfa, vamos colocar aqui embaixo. Se eu tenho o alfa, eu consigo então, calcular a concentração de OH- da seguinte forma: molaridade vezes alfa, que é o grau de ionização dessa base. E aí a gente consegue calcular a concentração de OH-. Só que, peraí, ainda está confuso, Thiago, porque a concentração de OH- está aqui. A gente precisa dela para calcular o KH. Então, como que a gente vai calcular ali embaixo? Bom, a gente pode fragmentar esse KH aqui. A gente pode transformar esse KH em outras coisas. Notem o seguinte, lá no enunciado ele deu para a gente KW, que é o produto iônico da água. Eu tenho que ficar com a cabeça baixa, senão os meus olhos desaparecem. E o Ka, que é a constante do ácido. Tudo isso está meio embutido aqui no KH, se você perceber. Vamos fragmentar esse KH, vamos decompor isso daqui. KH vai ser igual concentração do ácido sobre a concentração do etanoato vezes a concentração de OH-. Então, olha só, de onde a gente vai tirar, vou pegar uma outra cor aqui, de onde a gente vai tirar esse camarada aqui? Do Ka. A gente vai colocar isso em função de Ka, porque Ka, a constante de ionização de qualquer ácido, é nada mais nada menos do que a concentração de H+, vezes a concentração do ânion. E aí, se a gente considerar, né, que aqui é tudo 1 por conta da ordem, ali embaixo vai ter a concentração desse ácido. Beleza? Então, a gente já tem isso aqui. A gente só precisa isolar para substituir ali no KH. Como é que a gente faria isso? Vamos trazer esses dois para cá. Então, vai ficar... Vamos fazer de verde, né, para dar continuidade. Então, vai ficar HA sobre a concentração do etanoato. E do outro lado, a gente mantém ali o H+, sobre Ka. Então, a gente vai substituir isso ali onde eu circulei de verde. A gente vai colocar isso aqui, ali onde eu circulei de verde. E o OH-? Vamos lá, vamos pegar uma outra cor aqui agora. Vou pegar um laranja. O OH- a gente vai tirar do produto iônico da água, que ele deu também. A gente sabe que o produto iônico da água, o KW, é igual à concentração de H+, ou hidrônio, estou botando H+ aqui para simplificar, vezes a concentração de OH-. Se a gente quer substituir a concentração de OH- ali, a concentração de OH- vai ser igual a KW sobre a concentração de H+. Então, onde eu circulei de laranjinha, está atrás da minha cabeça, né? Onde eu circulei de laranjinha, a gente vai substituir por isso daqui. Então, vamos fazer uma seta grande aqui para baixo, porque o KW, essa seta ficou meio feia, Thiago. Espera aí. Vamos trazer uma seta grande aqui para baixo, porque o KW vai ser igual. Vamos substituir agora o verde. KW vai ser igual a concentração de H+ sobre o Ka vezes o KW sobre a concentração de H+. Caraca, olha aqui que maneiro, o que a gente vai fazer agora? Preste atenção, Vamos cortar a concentração de H+ dali, e aí o KW, ele vai ser igual, KH, né? Eu botei KW aqui, que é KH. O KH, ele vai ser igual ao KW sobre o Ka. E aí a gente tem uma relação
entre aquilo que a questão já deu, o KW e o KA. Com isso, a gente descobre o KH. KW é 1 vezes 10 a menos 14, né? Ou 10 elevado a menos 14, tanto faz. Então, a gente vai botar aqui, ó, que o KW é igual, ou KH, perdão, é igual a 10 elevado a menos 14. E o KA que ele deu é 2 vezes 10 a, tá ali? É menos 5, menos 5. Beleza. Fazendo essa divisãozinha aqui, a gente vai ter 5,0 vezes 10 a, puxa para cá, menos 10. Essa é a constante do ácido. Perdão, a constante de hidrólise do sal, KH. Isso aí a gente já tem. Vamos reservar esse valorzinho aqui, que a gente vai usar agora ele ali no Ostwald. Vamos usar ele aqui, ó, na lei de Ostwald. Vamos organizar isso aqui? Tá legal, dá para deixar assim. Então, vamos colocar aqui, ó, na lei de Ostwald. Na primeira, tá? Então, vamos trazer ela para cá. Ó. O KH agora a gente já tem, que é o 5 vezes 10 a menos 10. Então, ali, ó, 5,0 vezes 10 a menos 10. Isso vai ser igual ao M. Nesse caso aqui, quem vai ser o M? Né? Fica aí uma dúvida. O M, nesse caso aqui, ó, o KH que a gente está calculando, é do sal, né? E o M do sal, ele deu, ó. Considere uma solução de etanoato de sódio totalmente dissociado na concentração de 0,05 molar. Então, pô, ele já deu a concentração do sal. Então, aquele M ali é o M do sal, tá? Não é da base, é o M do sal. Então, a gente vai colocar ali 5,0 vezes 10 a menos 2 vezes alfa ao quadrado. Então, ó, o alfa ele vai ser igual a raiz de 5,0 vezes 10 a menos 10 sobre 5,0 vezes 10 a menos 2. Aqui a gente pode cortar esses 5. Então, esse alfa ele vai ser igual a 10 a menos 4. É isso? 10 a menos 4? Exatamente isso. 10 a menos 4. Então, calculamos o alfa, 10 a menos 4. E agora? Agora a gente precisa calcular a concentração de OH-, meus caros. Então, vamos aqui usar aquela relação ali de baixo, que eu coloquei de amarelinho. Então, a concentração de OH- vai ser igual ao M vezes o alfa. Que M é esse que a gente vai colocar? Pô, é o 5 vezes 10 a menos 2 também. Então, tá tudo tranquilo aqui, porque a questão já deu. A concentração aqui, ó, do OH- vai ser igual, né? 5,0 vezes 10 a menos 2 vezes o alfa, que é 10 a menos 4. Então, a concentração de OH- vai ser igual a 5,0 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Bom, estamos quase lá, estamos quase chegando no pH, porque ele quer saber o pH. Então, a gente já tem o valor de concentração de OH-. Com isso, a gente consegue calcular o pOH. Então, aqui, ó, nós vamos calcular primeiro o pOH. Então, pOH, vamos aproximar aqui, vai ser igual a menos o log da concentração de OH-, que a gente descobriu ali já. 5 vezes 10 a menos 6. pOH vai ser igual a menos o log de, abre parênteses, é uma multiplicação, 5,0 vezes 10 a menos 6. Bom, eu não sei se você lembra, mas a gente tem uma propriedade logarítmica interessante aqui para trabalhar. pOH vai ser igual a menos, vou botar esse menos do lado de fora. Log de uma multiplicação é o mesmo que isso aqui, ó. Log de 5 mais
o log de 10 a menos 6. Bom, o log de 10 a menos 6 é menos 6. E o log de 5, a questão deu, está em algum lugar. Cadê? Log de 5 está no enunciado aqui em algum canto. 0,7 o log de 5. Então, aqui ó, o POH vai ser igual a menos do lado de fora. Log de 5 é 0,7. E aqui ó, vai ficar menos 6,0, né? Somando ali com log de menos 6. Então, isso vai dar, ali dentro do parêntese, o POH vai ficar um menos 5,3, mas aí a gente vai inverter, né, com esse sinal do lado de fora. Então, o POH vai ser igual a 5,3. E aí, com isso, conseguimos calcular, então, o pH. Vamos lembrar o seguinte, pH mais POH tem que dar 14. Então, o pH vai ser igual a 14 menos 5,3. Dá uma respirada, né? Porque é uma questão longa. E esse valor aqui vai dar 8,7. Caramba, UERJ, né? Essa prova foi engraçada porque as outras questões, a maioria das outras questões, era de questões bem curtas. Às vezes com conceitos um pouco complexos, mas curtas na resolução. Essa daqui, ela puxa bastante da gente na resolução, né? Ele quer o pH, ele quer a equação de hidrólise, que a gente já fez ali em cima, e queria o pH. Então, a gente cumpriu o propósito disso aqui. Se você quer assistir a resolução ou as resoluções das outras questões, a resolução da prova inteira específica da UERJ do ano passado, é só você seguir o cardzinho que vai estar aqui no final e assistir toda a playlist, que aí você vai se preparar legal para a prova. Valeu? Estou aqui para tirar o print, mas se você quiser isso aqui em PDF, é só você mandar um oi lá no @saladatômica no Instagram, que eu mando as resoluções de todas as questões da prova em PDF para você também ter o resuminho pronto e estudar. Valeu? Um abração, obrigado por ter ficado até aqui, deixa o like no vídeo, fui, tira o print!